Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado rápido para você. Não assine a Brasil Paralelo hoje, pois na próxima segunda-feira vai começar a Black Friday antecipada da BP. E quem assina antes, paga menos. Então clique aqui no link, se cadastre para reservar o maior desconto. Até breve. Como artes liberais foram desenvolvidos. Um grupo de disciplinas para fornecer liberdade intelectual e espiritual para os indivíduos. As disciplinas eram divididas em 3 inferiores e 4 superiores. As inferiores eram gramática, para codificarmos o mundo que percebemos e comunicá-lo, dialética, para comparar as diferentes percepções e evoluir na busca pela verdade, e retórica, para expressarmos as nossas percepções e conclusões de forma persuasiva. As disciplinas superiores eram a arte de utilizar esse conhecimento nos aspectos externos ao homem, aritmética, para quantificarmos o mundo que conhecemos, geometria, para colocarmos as quantidades no espaço, a música, para encaixar os números no tempo, e a astronomia, para compreender a influência dos astros no espaço. Essa era a base lecionada nas instituições de ensino ocidentais, que desenvolveram a civilização ao longo de um milênio inteiro, até o período cultural que costumamos dar o nome de Renascença. Essa base de ensino foi utilizada ao longo de toda a Idade Média. As instituições educacionais eram majoritariamente guiadas pela Igreja, diferente do ensino para o trabalho, que era guiado por mestres artesãos que ensinavam seus discípulos as técnicas de produção. Até aqui a educação não era universalizada e muito da vida de estudos era entendido como desnecessário para a maioria dos homens. É com Martinho Lutero que essa ideia mudaria para sempre. Pregadas na porta do castelo de Wittenberg, as 95 teses propostas por Martinho Lutero desafiavam a Igreja Católica Romana. Suas teses propunham uma discussão acadêmica sobre a autoridade do Papa e a venda de indulgências por membros da Igreja. Os Estados-nação que conhecemos hoje ainda não existiam, e a Europa era formada por centenas de pequenos reinos, ducados, principados e condados. E estes faziam parte de impérios maiores que se aglomeravam no guarda-chuva cultural da Igreja Católica Romana. O único fio condutor e a unção de tudo isso era dado pela Igreja Católica. Era a única coisa que juntava todos esses povos diversos e que ungia os proprietários de terra, que eram os duques e os príncipes. Qual era a contraposição? Você, como família reinante, você fazia um dote também para a igreja. Você tinha que doar um filho para a igreja, ou fazer dotes materiais, ou também jurar proteção em situações de guerra, obedecer também uma série de normas e bulas que vinham do Papa. Então você tinha uma troca ali. Caso contrário, ele estabelecia que, muito bem, olha, você resolveu se revoltar contra a igreja, você não está ungido pela igreja de ser o duque da sua região. Outros duques são legítimos de conclamar o seu território. Então defenda-se se você puder. Para disseminar suas ideias, Lutero traduz a Bíblia para o alemão falado pelo povo e se utiliza de um invento recente que estava mudando a história, a prensa de Gutenberg. Considerado o invento mais importante do segundo milênio, a prensa permitia a impressão de livros que antes só podiam ser copiados à mão. A Bíblia de Lutero agora circulava pela Europa na língua do povo, e não mais no latim falado apenas pelo clero. A Reforma Protestante havia começado. A nova doutrina pregava que a instituição católica não possuía poderes espirituais e defendia que a revelação da verdade não deveria mais passar pela Igreja Católica, mas ser entregue diretamente das Escrituras para todos os fiéis. A revolta protestante oferecia uma oportunidade para os reis e governantes quebrar a autoridade da Igreja Católica e aumentar o poder dos estados locais. Lutero, em nenhum momento quis fazer uma religião universal e sequer uma religião, vamos chamar assim, nacional. O que Lutero buscou foi uma reforma dentro da Igreja, indo de encontro com a própria tradição romana. A reforma iniciada por Lutero tornou acessível a leitura da Bíblia e, dispensando a autoridade da Igreja, permitiu que as pessoas tivessem sua própria interpretação, abrindo precedentes para que diversas ramificações do cristianismo surgissem nos anos seguintes. Agora, a influência da reforma, ela
também não termina com Lutero, né? Aquilo é só o ponto inicial. Depois, os ventos da reforma se alastram, principalmente até Genebra, né? Até Calvino, onde em 1554 ele funda a Academia de Genebra. Mas havia uma preocupação muito grande, tanto com a saúde espiritual, como também com a solidez educacional dos habitantes ali. Na busca de expandir as ideias protestantes, Lutero escreve uma carta para os governantes do Sacro Império Germânico, exigindo a criação de uma educação pública provida pelo Estado para progredir a reforma e disseminar a leitura da Bíblia sem o intermédio da Igreja. E é interessante que nessa carta ele diz assim, que eles estavam muito preocupados em fazer investimento em pontes, em estradas, em mosquetes, e eles deveriam empregar a maior parte desses valores não somente na educação de crianças, mas no incentivo a professores. Então nós vemos a preocupação de Lutero com ambas as pontas. Traduzido, isso quer dizer que ele tinha um interesse enorme na universalização do ensino. Como resultado das suas súplicas, no ano de 1524, o Estado germânico de Gotha funda a primeira escola pública moderna. E Lutero funda o Plano Escolar da Saxônia, que mais tarde tornou-se a inspiração do sistema de educação estatal para a maioria dos estados luteranos. O ensino compulsório logo se estendeu à França, Holanda e Nova Inglaterra. As escolas eram vistas como poderosas armas de guerra cultural para o enfrentamento político-religioso das diferentes ramificações do cristianismo. O poder espiritual sofria uma transição de autoridade, da Igreja para os governantes e líderes de diferentes revoltas, entendidos como autoridades ordenadas por Deus contra o Papa e o Imperador. A consequência foi o conflito religioso que ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos. Com o término do enfrentamento, diversos governos estaduais se moveram para tornar obrigatório o comparecimento das crianças nas escolas, sob pena de multa e aprisionamento dos filhos. Foi o rei Frederico Guilherme da Prússia que inaugurou o primeiro sistema de educação nacional obrigatório da Europa, ordenando a frequência de todas as crianças nas escolas estatais. Quando você pega a Prússia, aí o negócio se transforma num ritmo, né? Ganha um ritmo industrial, se transforma em algo imenso. Então o professor tem que cuidar de dezenas e dezenas e dezenas de alunos, tem que dar conta de avaliações rigorosas. As escolas passam a fazer parte da política pública dos governos locais e a universalização do ensino começa a aparecer nas estratégias de governo. Vem aí a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Antecipada? Mas o que é isso? Vai ser uma semana repleta de promoções, do dia 22 de novembro até o dia 26. E antecipada porque o quanto antes você assinar, maior será o seu desconto. Aproveite o melhor do nosso conteúdo e entre agora mesmo para o nosso grupo exclusivo de ofertas. Clique em Saiba Mais e garanta o melhor desconto. Nós contamos com você e até breve.